Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 26/10/2024. Calendário recheado hoje para esse sabadão. Para quem curte NBA e fazer uma fezinha, a gente tem muitas possibilidades hoje. Hoje, como a gente tem muitas odds que eu considero bem baixas, tá? Eu vou tentar explorar o máximo que eu posso cada um dos jogos, até porque geralmente nos finais de semana não vem tanta gente nova aqui no canal, então aquela galera que está acostumada com vários números e informações que a gente passa para justificar as nossas bets deve se sentir à vontade com esse vídeo de hoje. Mas não consegui aparecer aqui para vocês, infelizmente, mas o importante é que apareça o Green nesse dia de hoje, bem como a gente começou muito bem essa temporada, desde o dia 22 ao dia 24, a gente teve apenas um head. Ontem, no dia 25, a gente teve um dia ali um pouquinho mais equilibrado, digamos assim, mas ainda assim com um percentual de acertos acima aqui no nosso canal, e lá no nosso grupo VIP a gente tem as melhores odds e oportunidades para vocês. Também tem um grupo free que vai estar aqui na descrição, o link para vocês, e siga a gente no @cestadetrade no Instagram. Lá a gente traz muito conteúdo e informação para vocês, algumas dicas de apostas, e ontem a gente fez um aviso especial para vocês a respeito do Giannis Antetokounmpo, que arrebentou, já era de se esperar, e eu sempre falo, eu marco no meu calendário os dias que ele vai enfrentar o Chicago Bulls, porque sempre dá bom. Informações como essa vocês só garantem aqui no Cesta de Trade, beleza? Sempre se baseando em números e estatísticas para ser lucrativo. Vamos começar aqui com Denver Nuggets e Clippers. Os Clippers foram bem competitivos no seu jogo de estreia contra o Phoenix Suns, mas era um contexto muito específico, onde eles tinham a estreia ali da sua nova e moderna arena, então eles tinham uma motivação extra para jogar contra o Phoenix Suns, que estava só jogando mais um jogo, ainda mais fora de casa, de pré-temporada não, né, de temporada regular, enquanto que o Denver Nuggets foi muito competitivo contra o OKC, mas depois eles perderam a mão e o Oklahoma começou a mostrar porque tem tudo para ser o melhor time do Oeste nessa temporada. Mas jogando dentro de casa, eu acredito que o Denver Nuggets deva vencer essa partida. Eles enfrentam esse Los Angeles Clippers sem o Kawhi Leonard e agora sem Paul George, que também não faz mais parte do grupo, e apesar desse Denver Nuggets ter piorado por conta da saída do quem teve os Caldwell Pope, eu ainda acho que eles devem ser um time de top 5 ali na Conferência Oeste, enquanto os Clippers devem disputar ali mais ou menos a metade da tabela dessa conferência, beleza? A gente tem aqui o Denver Nuggets. Se a gente for pegar em casa os últimos 20 jogos de temporada regular, eles têm um aproveitamento muito interessante, tá? Venceram 4 dos últimos 5 jogos, e mais do que isso, eles venceram 15 desses 20 analisados. Suas derrotas só contra times de ótimo nível, como por exemplo o Minnesota, o OKC, o Phoenix Suns e também o Sacramento Kings. Então assim, eles não são bobos, o único problema é que essa odd está muito baixa, da mesma forma que eu acredito que o Clippers possa incomodar, eu acredito que a gente consiga pegar uma linha ali para a vitória simples do Denver Nuggets, pagando melhor do que esse 1,28, tá? O Denver, com a saída do KCP, não deve vencer com tanta facilidade um time ali que tem jogadores muito interessantes como esse do Los Angeles Clippers, um ótimo treinador. Então eu acho que o Denver deva pegar ali uma odd em torno de 1,50 para pegar na vitória simples deles. Eu acho que é o mais interessante. Ou se você gosta de insistir aqui em apostas de pré-jogo, aí eu recomendo que vocês peguem esse tipo do Denver, duplem com alguma coisa, seja ali um bom desempenho na pontuação mínima do Jokic, um over ali na pontuação do jogo do Miami Heat, que é o que a gente vai recomendar no próximo jogo, por exemplo, beleza? Aqui eu acho que seria interessante a gente trabalhar com a pontuação do Miami Heat, porque eles enfrentam uma defesa ruim do Charlotte Hornets, tá? Eles foram ruins em diversos momentos dos últimos anos, e apesar deles mostrarem uma competitividade grande recentemente, isso se dá por conta de uma fase espetacular do LaMelo Ball ofensiva. Defensivamente falando, não é um time com peças individualmente capazes de segurar ataques fortes. E nem é o caso assim do Miami Heat, tá? Mas o Miami Heat perdeu o seu jogo de estreia, jogando dentro de casa, se eu não me engano, controlando o Magic, mas considerando que eles têm um Jimmy Butler que tem muito a melhorar ofensivamente, o Bam Adebayo que está evoluindo no ataque, o Jaime Jaquez que também está evoluindo no ataque, e a gente tem ali o Tyler Hero, o Terry Rozier, para poder pontuarem bem, eu acho que a gente tem ali um Miami Heat que pode, em relação, pelo menos a número de pontos, melhorar aquilo que eles vinham sendo nos últimos anos, tá? Ou, acima de tudo, melhorar aquilo que eles foram no último jogo, já que eles enfrentaram o Orlando, que deve ser uma defesa de top 5 nessa temporada. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui no Miami Heat e vamos colocar acima de 111,5 pontos deles para essa partida, tá?
A linha está aberta em 114,5. A gente ainda não tem essa opção de acima de 111,5 pontos. Coloquem um acima de, tentando pegar sempre a odd em torno de 50. E dá para vocês colocarem, por exemplo, ali, um acima de 108,5 pontos, 109,5 pontos, justamente para duplar. Ou com o jogo do Denver, ou com alguma que você acha interessante, sempre tentando buscar essa odd em torno de 50. Para essa partida, eu acredito que acima de 111,5 pontos esteja de bom tamanho. Vai estar pagando em torno de 50, que eu já acho bom o suficiente. E a gente tem um cenário aqui bem legal para eles pontuarem. O Miami Heat nos últimos 10 jogos contra os Hornets, eles conseguiram marcar uma média de 117 pontos por jogo. Eles superaram esses 111,5 pontos em 2 dos últimos 3 jogos. E se a gente for aqui organizar essa filtragem por ordem decrescente, a gente pode observar também que eles conseguiram superar essa marca em 6 dos últimos 10. Beleza? Como eu disse para vocês, o Charlotte Hornets é um time que vem sendo mais competitivo. Então, apesar de eu acreditar que o Miami é favorito, isso se dá muito por conta de que o Miami está mais descansado, já que o Hornets também jogou ontem. Então, eu tomaria bastante cuidado nessa questão. Em relação à posição aqui, que eu acho que a gente pode ter jogadores produtivos contra esse Charlotte Hornets, a gente pode trazer aqui para a posição, por exemplo, de ala, tá? Geralmente o Charlotte Hornets sofre muitos pontos para alas, são dos 10 times que mais sofrem pontos para jogadores dessa posição, e a gente tem o Jimmy Butler e o Jaime Hack jogando nessa posição do lado do Miami Heat. Podem ser peças interessantes, o problema é, o Jimmy Butler vai levar a sério essa temporada regular? Não dá para saber. Para a posição aqui de power forward, que é a ala de força, muitas vezes os dois jogadores também estão atuando, eles também foram um dos times mais vazados, pelo menos na metade de cima da tabela ali, sendo um dos 10 times mais vazados para jogadores dessa posição, mas eles também cedem outras coisas. O segundo que mais cede assistências e também em relação à bola de 3, o quarto que mais cede bolas de 3. Quando a gente fala de rebotes também, eles estão quase entre o top 10, então muitas vezes eu gosto de investir em acima de pontos, rebotes, mais assistências do ala de força contra os Hornets. Só que tem um problema, né? Geralmente é o Jimmy Butler. E aí, ele vai jogar sério? Se fosse um jogo de playoff, eu já tinha colocado aqui meus investimentos nele, mas não é o caso. Agora vamos, depois de secar essa partida aqui, falar a respeito do próximo jogo que a gente tem na noite, Boston Celtics e Detroit Pistons. A gente tem o Boston claramente favorito, tá? O Detroit jogou ontem, vão estar cansados, já são 2 derrotas consecutivas, um início de temporada muito ruim, um time que eu acho que pode melhorar bastante, mas apesar de eu achar que a evolução deva acontecer, ela não vai ser o suficiente para tirar eles ali dos 10 piores times da liga, por exemplo. E eu acredito que a evolução deve ser muito mais em relação à competitividade do que necessariamente ali de uma melhora defensiva absurda, de uma melhora ofensiva também absurda. Acho que vai ter uma evolução básica, natural, que o tempo permite para eles, mas não o suficiente para segurar, especificamente defensivamente, o ataque do Boston Celtics, que é o melhor que a gente tem na liga. Eu também acho excelente aqui para a gente estar duplando. Infelizmente, como eu disse, a gente tá com odds muito esmagadas, é bem comum assim para começo de temporada, mas a gente tem que aceitar e saber trabalhar com aquilo que o mercado oferece. Acima de 111,5 pontos do Boston Celtics é o nosso palpite para esse jogo, e a gente vai duplar com uma boa pontuação do Cleveland Cavaliers, que apesar de terem jogado ontem, eles podem estar cansados, eles vão enfrentar uma defesa assim que é simplesmente terrível também, beleza? Primeiro vamos falar aqui do Boston e como eles podem ferir esse Detroit Pistons. Nos últimos 20 jogos da temporada regular, o Boston marcou 120,7 pontos. Eles superaram a casa dos 120 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos. E contra o Detroit Pistons, eles enfrentaram dentro desse recorte de 20 jogos de temporada regular 2 vezes. Marcaram 119 e 129 pontos. A gente está falando do melhor ataque da NBA até aqui, do melhor ataque da última temporada e do time com mais bolas de 3 por jogo. Detroit Pistons é um time que não vai conseguir igualar essa bola tripla do Boston Celtics, que é muito boa, principalmente porque os Pistons só conseguiu adicionar arremessadores de 3 ao seu elenco agora, com Tim Hardaway Jr., mais ou menos ali com Tobias Harris e também ali com Malik Beasley, que tem um ótimo aproveitamento também. Mas eu acho que é pouco perto de um Boston Celtics em que todo mundo ali arremessa de 3. Então, se você quiser ser um pouquinho mais ousado ali, tentar pegar um handicap negativo a favor do Boston, pagando em torno de 1,50 bem esticado, eu também acho que faz total sentido, principalmente porque eles vão enfrentar um Detroit que não só é ruim, mas, como eu disse, tá cansado de um jogo consecutivo. A gente vai trabalhar aqui com essa pontuação dos Cavs, porque a gente tá falando aqui de um Washington Wizards que foi
uma das 3 piores defesas da NBA na última temporada. O Detroit Pistons também figurou ali, né, entre as 6, até para poder justificar essa nossa duplinha aqui. Em relação ao ritmo, o Wizards foi o time mais rápido da NBA, então eles cederam muitas posses de bola por minuto para os seus rivais, que também é muito positivo para a gente trabalhar aqui nesse acima D. E eles também tiveram pior aproveitamento em rebotes defensivos, ou seja, os Cavs podem corrigir alguns arremessos errados com pontos de segunda chance hoje para poder ultrapassar essa linha de pontos aqui que a gente estabeleceu. Nos últimos 20 jogos do Washington Wizards, eles sofreram 119,4 pontos de média, sofreram pelo menos 130 pontos em 3 dos últimos 5 jogos que fizeram e sofreram também pelo menos 122 nos últimos 5 consecutivos, tá? Se a gente for ordenar aqui essa linha de pontos dos seus oponentes, considerando que a gente espera que os Cavs ultrapassem ali a marca dos 111,5 pontos, a gente tem um Washington Wizards que sofreu mais do que isso na grande maioria dessas partidas, tá? Ficando abaixo em 7, mas superando em 13. E nessas que eles ficaram abaixo, eles enfrentaram vários ataques ruins. Na época, como o Detroit, o Miami Heat, que também não pontuou em grande volume, o Memphis Grizzlies extremamente desfalcado de estrelas e o Toronto, que também praticamente não tinha mais pelo que sonhar na temporada depois das trocas que fizeram. Agora vamos falar aqui de Bulls e Thunder, tá? A gente tem aqui mais um jogo no qual dá pra gente também duplar com algumas coisas. Eu ainda não sei qual vai ser o melhor caminho para isso, mas eu vou dar uma dica aqui para vocês, beleza? O Thunder joga fora de casa, eles são favoritos, mas esse Bulls tem ali no Kobe White pegando fogo e um Zach LaVine mostrando que dá pra ele ser o cestinha dessa franquia, enquanto o DeMar DeRozan tá de fora. O Josh Giddey também começou muito bem e eu acho que o Thunder não tem tanto volume no garrafão para explorar uma fragilidade clara que o Chicago Bulls tem. Mas eles têm bola de 3, tá? E o Oklahoma City Thunder foi um dos 3 times com melhor aproveitamento no território triplo da última temporada, enquanto os Bulls foram ali sempre um dos 10 times que pior defenderam o território triplo, seja em números de bolas de 3 sofridas, brutas ali, e também em aproveitamento. O que é muito bom, porque a gente espera que o Thunder vença esse jogo e pontue bem. Então a gente vai deixar aqui alguns palpites para vocês duplarem, porque eu acho que faz bastante sentido. O Thunder venceu os últimos 4 confrontos contra o Chicago Bulls e venceram com uma facilidade ali, pelo menos na segunda metade do jogo ali contra o Denver, um dos principais times da liga, tá? Então esse time aqui tem tudo para ser um dos melhores, dificilmente eles vão perder jogos, pelo menos é o que eu acredito, ainda mais contra times da Conferência Leste. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos aqui em Oklahoma City Thunders, a gente vai colocar aqui uma boa pontuação para eles para poder duplar, ou então vocês coloquem vitória simples. Só que como vitória simples é um mercado ali que eu acho mais perigoso do que a pontuação para duplas, então eu vou priorizar aqui a pontuação acima de 112,5 pontos, sempre tentando visar ali em torno de acima de 112,5, 114,5, uma odd de 1,50 no ao vivo, que é o melhor que a gente pode fazer para poder trabalhar. O Bulls jogou ontem, devem estar cansados e a defesa deles, que já é ruim, deve ser ainda pior. Nos últimos 8 jogos, eles sofreram uma média de 119,1 pontos. Eles sofreram aí pelo menos 112 pontos em 7 desses 8 jogos analisados, mesmo enfrentando vários times que nem são talentos absurdos ofensivos. O New York Knicks tem uma eficiência boa, mas é um time que não pontue tanto volume assim porque eles jogam no ritmo lento. Enfrentaram o Wizards, o Detroit, o Miami, que é mais ou menos o mesmo caso, ou no caso do Detroit, não só eles pontuam em baixo volume, como eles realmente não são eficientes, tá? Então, esses números podem piorar ali pro lado da equipe do Chicago Bulls. Beleza? Se a gente for organizar aqui por data, né, a gente pode conferir, inclusive nesse caso aqui, acabou não puxando a pontuação do último jogo deles. Vamos dar uma olhada aqui, só para vocês verem também, que é perfeitamente factível. Ontem eles conseguiram ali surpreender e vencer o Milwaukee Bucks fora de casa, mas além deles viajarem, apesar de não ser uma viagem tão longa, eles também sofreram muitos pontos, tá? Foram 122 pontos sofridos, e eu acho que individualmente falando, esse Chicago não tem nenhum defensor assim de brilhar os olhos. Por isso que deve facilitar essa pontuação do OKC, que foi na última temporada o terceiro melhor ataque. O Bulls foi um dos 10 piores setores defensivos e, repito, devem se manter aqui nesse nível baixo ou até piorar, beleza? Agora, pessoal, vamos falar aqui de Grizzlies e Magic, mas não sem antes pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, deixar o like. Final de semana que o movimento é mais devagar, a gente pede para vocês uma meta mais alta, de 120 likes, para ver se compensa, se o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante para a gente entregar para mais pessoas. Se vocês concordam ou discordam da gente, não tem nenhum problema. Comentem aqui embaixo por que vocês discordam. Se concordam, falam qual foi a tip que você mais acha que fez sentido o que a gente falou, que às vezes vocês já iam fazer antes, e aí vocês falam, pô, o Léo me deu ali simplesmente informações que motivam ainda mais para eu fazer essa bet.
vai ajudar muito a galera que só tá de olho nos comentários para conseguir boas oportunidades e, mais do que isso, vai ajudar a gente a evoluir através de uma conversa e debate. A gente tem agora um canal de cortes também, a gente sempre deixa um jogo específico para a gente analisar de forma profunda lá no nosso segundo canal. O link vai estar aqui na descrição, aproveitem porque a gente vai pegar um desses jogos dessas rodadas cheias e vamos avaliar. No caso, o jogo de hoje será Phoenix Suns e Dallas Mavericks, beleza? Então confiram lá, eu vou deixar assim que lançar o vídeo um card aqui em cima para vocês, ou o link também na descrição desse vídeo, beleza? Rumo aos 1.000 seguidores no Instagram e rumo aos 20 mil inscritos aqui no YouTube, Memphis e Orlando Magic. Aqui eu prometi para vocês que eu teria bastante cuidado com o Memphis Grizzlies, tá? Eu prometi que eu ia estudar um pouco melhor esse time, porque eles ficaram praticamente um ano parados, dá pra dizer isso, e eu preciso muito entender qual que vai ser a deles, né? Porque todos os números que a gente tem da última temporada são meio que sabotados e mentirosos, digamos assim. Então eu preciso de paciência, geralmente eu evito palpitar nos jogos deles, mas eu acho que o mercado ofereceu uma oportunidade bem legal, tá? Vamos aqui abaixo de 229,5 pontos nessa partida, essa linha tá caindo bastante durante o dia, eu peguei ela mais cedo em 230,5 pontos abaixo de, mas eu acho que é interessante porque eles foram o pior ataque da última temporada, falando de Memphis Grizzlies, e com certeza eles vão melhorar, tá? Com esses novos jogadores aí, novos velhos jogadores que estão à disposição. Mas defensivamente eles quase pegaram ali um top 10, mesmo com tantos desfalques. E eu acho que eles podem manter esse bom nível defensivo. E o Orlando Magic dispensa apresentações, simplesmente amassou seus rivais nos últimos jogos, defensivamente falando. Eles sofreram 97 e 101 pontos para Miami e Brooklyn, respectivamente. 102 pontos de média nos últimos 20 jogos que fizeram, e fizeram 106,1, ou seja, é um time under de fato. Eles foram uma das melhores defesas da liga na última temporada. Se a gente for olhar aqui, eles foram a terceira melhor defesa por 100 posses de bola, e o Memphis, como eu disse para vocês, quase pegou top 10 mesmo tão desfalcada. Então eu acho que a gente tem aqui duas defesas podem ainda ser melhores do que foram no último ano. Um ataque do Orlando que deve seguir ali como um ataque com eficiência, ok, mas nada de especial. Eles foram ali inclusive um dos 10 piores ataques por 100 posses de bola, mesmo que evoluam, não devem passar ali da metade da tabela, digamos assim. E o Orlando Magic faz um jogo lento, né? Eles são o quarto time mais lento da NBA. O Memphis também foi bastante lento na última temporada. Vamos ver como vai ser agora com o Ja Morant. A tendência é que acelere um pouquinho mais. E os dois times jogaram ontem. Eles podem estar cansados. É o primeiro jogo deles ali consecutivos na temporada. Então, eles podem ter algumas dificuldades de pontuar ou necessariamente simplesmente decidir não acelerar tanto o jogo assim. Então, acho que é um cenário bem legal. O Orlando Magic é um dos 5 times que menos cedem pontos para shooting guards na liga, que é a posição do Desmond Bane, um dos principais cestinhas do Memphis. Eles podem limitar de certa forma eles, digamos assim. E do lado aqui do Orlando Magic, né, a gente tem também eles cedendo poucos pontos para power forward, que é a posição do Jaren Jackson Jr., outro dos grandes talentos que tem esse time do Memphis. Só que agora falando aqui a respeito de como o Memphis pode limitar também um dos principais jogadores do Magic, no caso o Paulo Banchero, repito, não tô falando para investirem no under dele, tô falando que isso pode ajudar a gente a trabalhar com esse baixo D nessa partida. A gente tá falando aqui de um Paulo Banchero que joga na posição de ala de força, tá? E provavelmente ele vai ter que lidar com ele que é um dos melhores defensores da NBA, Jaren Jackson Jr., inclusive eleito no penúltimo ano, se eu não me engano, o melhor defensor da liga. É um cara muito completo que deve dar bastante trabalho para ele. Sofre um pouco ali com excesso de faltas e é dúvida para hoje. Mas se ele jogar, mais um motivo para a gente trabalhar com esse abaixo D, beleza? Agora vamos falar aqui de Timberwolves e Toronto Raptors. A gente tem aqui um Timberwolves jogando em casa contra um Toronto que jogou ontem. Deve estar cansado. Os Wolves finalmente jogam no seu ginásio, estreia na temporada, empolgação contra o Toronto cansado, que viajou, que é uma das piores defesas da liga e que por mais que tenha vencido ontem, surpreendeu, eles venceram o Philadelphia 76ers desfalcado das suas estrelas Paul George e Joel Embiid. Diferente do 76ers, o Timberwolves tem mais volume por dentro, que é onde o Toronto sofre mais, tá? Então, com Anthony Edwards infiltrando, com Rudy Gobert ali ocupando o garrafão, com Julius Randle também, que vem de um jogo espetacular na última partida, o meu palpite vai ser um over na pontuação do Minnesota Timberwolves, tá? Apesar do Timberwolves não ser uma elite ofensiva e eles terem perdido o Karl Anthony Towns para essa temporada, eu ainda acho que eles devam pontuar bem o suficiente para garantir o nosso green aqui nessa partida, acima de 113,5 pontos totais,
vai ser no limite, tá? Já aviso. Então, se tentar pegar ali um acima de 111,5 pontos no ao vivo, me passa análise, tá? Só destacando para vocês que o Toronto Raptors se deu muito bem contra o Andre Drummond na última partida, mas eles foram, na última temporada, o sexto time que mais cedeu pontos para pivôs na liga e também o terceiro que mais cedeu rebotes. Então, o Rudy Gobert, que sempre exige, né, mais participação ofensiva dentro do sistema dos seus times, pode se beneficiar hoje para que o time consiga pontuar bem. O Toronto Raptors nos últimos 20 jogos sofreu uma média de 122,2 pontos para os seus rivais. Aqui também acabou não recortando o último jogo que eles fizeram, no caso, ontem contra os 76ers, mas ainda assim sofrendo 109 pontos. Acho que o Timberwolves tem tudo, principalmente com suas estrelas saudáveis, diferente dos Sixers, de conseguir ultrapassar essa linha de pontos. No último encontro contra o Minnesota, o Timberwolves marcou 133 pontos, tá? Então, tô motivado aqui para esse acima D para essa partida. Fechado? Agora vamos falar de San Antonio Spurs e Houston Rockets, jogo entre duas franquias que são rivais, jogo que acontece na casa da equipe do San Antonio Spurs. A gente tem aqui uns confrontos diretos favoráveis ao Houston Rockets. Eles venceram 4 dos últimos 5 jogos, tiveram mais trabalho jogando na casa dos Spurs, é verdade, né? Tanto que venceram por apenas 2 pontos de diferença no último encontro e perderam no overtime o penúltimo. Mas ainda assim, é um cenário bem interessante, né? Pensando que você venceu 4 dos últimos 5 e sua única derrota foi na prorrogação para o seu rival, a gente acredita que, não necessariamente que é uma equipe assim, tipo, muito completa em relação a números estatísticas, etc., mas a gente tem uma odd de 1,80 para um time vencer o San Antonio Spurs. A gente não vai encontrar isso com muita frequência. É verdade que o Houston perdeu para os Hornets na estreia, é verdade que eles jogaram ontem, podem estar cansados, mas isso aqui tem bastante valor. É aquele famoso mesmo que não bate, ele vale muito risco. E a gente traz esses números para vocês. Além das vitórias recentes do Houston Rockets, a gente tem o seguinte: na última temporada, ofensivamente falando, o Houston não foi nada especial, mas foi o 20º melhor ataque da NBA, enquanto que o San Antonio Spurs foi o 26º. Em relação à defesa, o Houston foi uma das 10 melhores defesas da liga, e gosto de ficar a favor de boas defesas. O Houston Rockets, diferente do San Antonio Spurs, que esteve entre as 10 piores defesas da liga na última temporada, tem margem ainda para crescer nessa temporada e vem para essa partida mais saudável. Eles têm, dos jogadores mais importantes, o Dillon Brooks, como dúvida, tá? Só que do lado do San Antonio Spurs a gente tem duas certezas: o Devin Vassell e o Tre Jones não jogam, isso também faz bastante diferença. O Ken Whitmore, caso ele jogue, ele também deve contribuir, tá? Mas eu acho que o principal time ali do Houston Rockets que está à disposição tem um que é suficiente para vencer o time de Wembanyama e companhia. Não se engane, esse San Antonio Spurs melhorou bastante com o Harrison Barnes também ali trazendo, né, o Chris Paul para complementar o jogo do Wembanyama, mas os times estão em estágios diferentes. Os Spurs não têm pressa para ganhar, eles estão se desenvolvendo e, acima de tudo, desenvolvendo o Wembanyama para o futuro, enquanto que os Rockets já começaram a dar alguns passos rumo a mais vitórias, digamos assim, uma disputa de playoff, por exemplo. Então, assim, o Houston não pode deixar jogos como esse, assim, escapar. Então, eu acho interessante aqui, é o famoso vale o risco, vamos de vitória do Houston Rockets, beleza? Finalizando aqui o nosso vídeo com Lakers e Kings, a gente tem os Lakers jogando em casa, 2-0 para eles, venceram todos os seus jogos até aqui. Realmente os Lakers estão jogando muita bola, mas a gente tem um Sacramento Kings que simplesmente torna o Lakers freguês deles, o que é muito bizarro. O Anthony Davis praticamente não consegue vencer os Sabonis nos últimos confrontos diretos entre essas franquias, nos últimos 10. A gente tem 80% de vitórias para o Sacramento, que venceu os últimos 5 jogos consecutivos, e muitos deles venceram com tranquilidade, tá? Foram 15 pontos de vantagem, 10, 13, pelo menos considerando os últimos 3 encontros, mesmo jogando na casa dos Lakers, onde eles venceram os últimos 4 jogos consecutivos. Então, assim, considerando que o mercado sempre se empolga com os Lakers, até porque o Lakers tem muito torcedor, muita gente investe neles, eu vou trabalhar no handicap positivo do Sacramento Kings, tá? A gente também precisa tirar proveito do fato de que os Lakers jogaram ontem, vão estar cansados, e o time deles é mais experiente, né? Considerando ali o LeBron James, por exemplo, e o Anthony Davis, que não é tão experiente assim em relação ao LeBron, mas é um cara que sofre com lesões, tem problemas físicos. Eu acho que o grande jogo ali da semana dos Lakers, de fato, foi a sua estreia, que é muito importante vencer, e o jogo anterior contra um time com Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, e vencendo do jeito que eles venceram. Eu acho que agora eles vão dar, digamos que, uma acalmada. Todos os seus planos estratégicos para jogos, estratégias, etc., foram aplicados, acho que nos últimos jogos. O tempo de estudo que eles tiveram durante a semana foi em cima de Suns e também do Timberwolves, que são times ali até que eu considero iguais ou melhores que o Sacramento Kings em nível de
competitividade para essa temporada, então era muito importante os Lakers vencerem aqueles jogos, mais do que esse. Então, handicap de mais 4.5 é o meu palpite para esse jogo. Os Kings estão mais descansados, agora tem DeMar DeRozan, eles têm muita bola de 3, tá? Isso é algo que os Lakers ainda não conseguiu ajustar, e eu acho que é aqui onde eles podem tirar vantagem, seja abrindo margem na pontuação, ou seja, em algum momento em que os Lakers assumem a liderança, eles conseguirem diminuir. Então acho que o Sacramento sempre vai estar no jogo, beleza? Se a gente for olhar aqui, os Lakers, eles tiveram, até aqui, né, na competição, um dos 10 piores aproveitamentos em arremessos do território triplo. Na última temporada, a gente teve ali um Sacramento Kings sempre pontuando bem em território triplo, foi o quarto time com a melhor média de bola de 3 por jogo da última temporada. O aproveitamento não foi espetacular, mas ainda assim eles têm muitos arremessadores melhores do que os Lakers têm, que tem acima de tudo pontuadores que atuam por dentro ou na média distância. E repito, isso pode fazer a diferença hoje, então acho que a gente está bem posicionado aqui com esse handicap dos Kings. Se vocês quiserem esticar esse handicap para mais 8.5 para duplar com alguma coisa, eu também acho interessante, tá? Fica aí a critério de vocês. E bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Lembrando que a gente vai ter uma análise completinha de Suns e Mavericks lá no nosso canal de cortes. Ontem a gente fez uma análise de Bulls e Milwaukee Bucks. Inclusive, a gente também trouxe lá no nosso Instagram, no nosso grupo gratuito, a tip ali, né? Mais ou menos a dica ali, né? Os sinais de que o Giannis ia ter uma noite espetacular. É de graça. Clica no link que tá aqui embaixo. Vocês não vão se arrepender. O nosso grupo VIP tá aqui do lado. Aproveitem esse começo de temporada para ser bem lucrativo, já que o mercado traz linhas ali equivocadas, né? Sempre considerando de forma errônea a pré-temporada, e é onde a gente mais consegue fazer dinheiro. Então corram, aproveitem e garantam a sua vaga ali no nosso plano para a temporada completa, que você vai ter uma economia ali, considerando o ano todo, de R$150. Então vale bastante a pena. Beleza? Garanta sua oportunidade nesse nosso grupo vitalício para essa temporada, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar a gente a fortalecer. Muito obrigado pela sua audiência e falou!